Bom, gente, vamos comentar sobre esse livro aqui, O Sentido do Lulismo. Vou fazer uma pequena contextualização antes do vídeo, quer dizer, antes de comentar o livro. Vamos falar assim, veja, a gente vai falar da intenção de voto no primeiro e no segundo turno de 2006. A gente vai contextualizar antes o porquê isso acontece. Vamos lá. Lula havia aumentado muito acima da inflação o salário mínimo em 2005. Lula havia aumentado o número de beneficiários do Bolsa Família. Isso impactou muito o Norte e o Nordeste. Impactou muito essas duas regiões, o que ocasionou que essas duas regiões criaram um apego ao Lula muito grande. Mas vamos falar mais sobre isso, né? O que foi que aconteceu? Essas duas intenções de voto que a gente vai tratar, do Lula e do Alckmin, o que foi o Lula nos dois mandatos dele. Foi um governante que olhou muito para os mais pobres. E quando eu falo mais pobre, eu estou falando mais pobre mesmo. Aquele que recebe menos de 2 salários mínimos dele para sobreviver. A gente vai falar dos miseráveis, entende? Então é isso que eu quero falar. Então vamos já ao ponto do vídeo que eu quero trazer para vocês, que senão eu não trago, aí fico só prometendo. Intenção de voto no primeiro turno de 2006. Até 2 salários mínimos. Lula, 55%. De 2 a 5 salários mínimos. Eu vou falar assim. Até 2 salários mínimos. De 2 a 5 salários mínimos. De 5 a 10 salários mínimos. De 10 salários mínimos. Agora, vamos lá. Aí vocês, respectivamente, entendem que eu estou falando de acordo com o que eu falei. Primeiro um, depois até o outro. Lula, 55%. Lula de novo, 41%. Lula, 30%. Lula, 29%. Alckmin, 28%. Lembre-se, 2 salários mínimos até 10 salários mínimos. Alckmin, 28%. 38%. 45%. 44%. Segundo turno, até 2 salários mínimos. Aí de novo, até 2 salários mínimos, de 2 a 5 salários mínimos, de 5 a 10 salários mínimos até 10 salários mínimos. Lula, 64%. Olhem isso, 64%. 56%. 44%. 36%. Olha a diminuição, quase 30% a mais. Alckmin, 25%. Olha o quanto o Alckmin tinha. 35%, 46%, 54%. Eu quero que vocês entendam uma coisa. As políticas públicas do lulismo foi exatamente, nessa época, foi exatamente mirada nas pessoas mais pobres, nas pessoas miseráveis. E uma delas, não quero defender o que foi o Lula no terceiro turno. Talvez eu faça um vídeo mais pra frente comentando o que foi o Lula. Eu já fiz, mas agora eu tô aprendendo a editar. Então o vídeo vai ficar muito melhor. Mas como eu tava falando, eu não quero por isso dizer assim, olha, o Lula merece o seu voto por causa disso. Eu quero que vocês entendam esses dois mandatos de Lula, o primeiro e o segundo. Ele focou tanto nos mais pobres, quando eu falo mais pobre mesmo, aqueles miseráveis, que ele conseguiu ganhar uma massa de adeptos no norte e nordeste do Brasil, que vota nele até hoje. Entende? Porque ao aumentar o salário mínimo, aumenta as aposentadorias, aumenta os benefícios. Ao aumentar o Bolsa Família, o número de beneficiários, isso impacta diretamente naquelas famílias precarizadas. Entende? Naquelas famílias precarizadas que recebem uma miséria, que a gente sabe que é algo do capitalismo, dessa merda, desse sistema. Então, assim, é muito bom esse livro. Estou no capítulo 2. Espero que vocês